Sejam bem-vindos novamente ao canal e vamos ao episódio número 7, Uma Noite Surpreendente. Nesse episódio eu vou falar de duas pessoas especificamente que foram muito importantes nessa minha jornada, né? Que são Jorge, um grande amigo, um grande contatado, que se tornou um irmão, e com ele formamos um trio, eu, Elder e Jorge. Inclusive nós tínhamos um grupo de pesquisa, né, registrado e tal, e que depois outras pessoas começaram a entrar também nesse grupo, e que nós fazíamos pesquisas e trabalhos e conversas e palestras, etc. E também vou falar da Sandra, né? Foi uma namorada minha quando eu tinha 18 e 19 anos. Então, vamos contar alguma coisa a partir do momento que nós terminamos da vez passada, falando do primeiro contato para valer, né, entre nós, no caso, eu e Elder, e os seres que nos procuraram. Bem, passamos aquela fase da hipnose, de, de tantas coisas mais, e continuamos a nossa jornada, o nosso dia a dia, muitas coisas continuaram acontecendo em relação à paranormalidade, principalmente, né? Até que naquele mesmo ano, mais ou menos no mês de novembro, outubro ou novembro, eu estou na janela do meu quarto e num prédio em frente, distante, eu vejo uma menina também, uma garota olhando pela janela. Enfim, a gente começou a se olhar e eu quis conhecê-la, ela entendeu, né? E aí nós nos conhecemos pessoalmente, ela estava na casa de uma pessoa ali, na verdade ela estava morando naquele momento em Laranjeiras, que é um outro bairro aqui do Rio de Janeiro. E assim nós nos conhecemos, né? Logo em seguida começamos a namorar, eu conheci a família, né, que era a mãe dela, Dona Francisca, e mais três irmãs, Simone, Sara e Salésia. Começamos a namorar e a Sandra, depois de um certo tempo, começou a ter alguns problemas que ninguém entendia direito o que era. Se era uma coisa médica, né, da área médica, né, algum problema mesmo de saúde físico ou psicológico dela, ou se era uma outra coisa qualquer, ligado a talvez à espiritualidade, enfim. Depois de ela passar, ela passou pelo Dr. Belo, que era um médico clínico e kardecista, não adiantou, não resolveu. Ela passou por um outro centro kardecista, que falou um monte de coisa, eu estava presente, não resolveu. Ela passou por uma mãe de santo, fez alguns trabalhos para ela, tal, para resolver a situação, e não resolveu. Ela passou pelo atendimento do Chazir, primeiro, da IEV, não resolveu. E as coisas estavam, como é que eu posso dizer? Aparentemente piorando, né? Aconteciam coisas estranhas com ela. Até que, no final de semana, meus pais haviam viajado, como acontecia razoavelmente muitas vezes. E eu fui à casa delas, que agora já moravam em outro lugar, bem próximo ao meu edifício, né? Numa outra rua, mas próximo ao meu edifício. E fui no horário marcado, acho que eram 8 horas da noite. Fui ver a Sandra.
namoro e tal, fui ver como é que ela estava, inclusive estava preocupado com ela, né, aquela situação toda. E quando eu cheguei lá, ela estava dormindo, e já estava dormindo há muito tempo. Eu achei melhor não acordar, não sei se a dona Francisca concordou comigo, ou se foi ela que pediu para mim para a gente não acordar, mas acredito que eu mesmo tenha achado melhor não acordar. Eu fiquei ali com eles um pouco, com elas, né, no caso, para ver se ela acordava. Se não acordasse, tudo bem, eu iria para casa, voltava no dia seguinte, tudo bem. Só que, para nossa surpresa, depois de um determinado tempo, ela acordou. Só que acordou de uma maneira muito estranha. Ela não reconhecia a mãe e não reconhecia as irmãs. E, obviamente, muito menos eu. Bom, então ela acordou, ficou olhando para a mãe e tal, não reconhecia, até que ela falou: Mãe, é você e tal. Começou a chorar, se abraçou. Dona Francisca, me lembro que se emocionou também. É como se ela estivesse longe há muito tempo, né? Um reencontro. Logo em seguida foi olhando: Mas essa aqui quem é? Ah, é a Simone, essa aqui, essa. E essa aqui, essa Alésia, nossa, tão pequena, agora já está, né? E a história que ela nos contou depois dessa emoção toda, tal, claro que perguntou quem eu era, aí falaram que eu era o namorado dela, ela simplesmente não reconheceu, obviamente. E ela falou que durante muito tempo ela foi trocada, né? Que havia outra pessoa no lugar dela e que ela havia estado em outro plano, em outro lugar, né? Com seres, uma coisa assim bastante estranha naquele momento, muito chocante para nós, porque eu lidava com isso, né, mas não esperava que ali da Sandra, da minha namorada, partisse um fato como esse. Não esperava mesmo. Foi uma surpresa para mim e para todo mundo. E ela começou a contar quanto tempo ela ficou, deve ter ficado fora, desde pequena. E no caso ali ela já tinha acho que 17 ou 18 anos, né? Acredito eu que 18. E tinha ficado esse tempo todo fora. Ou seja, ela não recordava direito da mãe, porque a mãe havia, claro, passado alguns anos, havia envelhecido, as irmãs cresceram, e eu nunca participei da vida dela, porque quando criança eu não a conhecia, tá? Eu a conhecia ali, naquele momento, tinha meses ou um ano de namoro, né? Não me lembro direito. Então ela começou a contar tudo o que ela passou fora daqui, as pessoas como eram, os seres, etc, etc. Quando ela começou a falar dos seres, uma das irmãs, que eu não vou citar o nome, por quê? Porque ela, essa especificamente, essa irmã, que eu não vou falar o nome dela, tinha ou tem ainda, não sei, faz tempo que eu não a vejo, um grau de vidência e clarividência muito grande. E ela não gostava de falar nesses assuntos. Era muito raro ela tocar em alguma coisa que ela tinha visto, sei lá. Então ela não falava. Porém, naquele dia, no meio daquela conversa já bastante longa com a Sandra, com a volta da Sandra, ela olha para o corredor em frente, e a gente estava todos num quarto. Ela olha para o corredor em frente, que ia dar na sala, e ela vê uma luz. Eu também vi essa luz, eu acho que todo mundo viu. Era uma luz tipo, vamos ver se vocês entendem, uma lanterna que não tem o feixe de luz, só a luz no foco, iluminando aonde você apontasse. Ou o reflexo, por exemplo, de um espelho no sol, onde você aponta para algum lugar, ele não tem o facho de luz, ele só tem a luz que anda conforme você mexe o espelho e vai tocando a superfície da onde você estiver
conduzindo ou apontando aquele espelho. Então era mais ou menos isso. E aquilo andava pela parede do corredor. E, e eu falei, não, eu vou até lá para ver. Eu nunca tive medo desse tipo de coisa. Elas não queriam, tal, que eu fosse. Falei, não, eu vou. Eu fui até o corredor, cheguei perto daquela luz, ela desceu pela parede, escorregou pela parede e se colocou no chão, como se a fonte viesse de cima para baixo, sem ter o feixe de luz, tá? Então eu olhava para cima, via a parede, o teto, não tinha nada, nem lâmpada, né? Não era ali, naquele ponto. E eu olhava para o chão, tinha uma luz, né? Mais ou menos assim, desse tamanho, circular. Existe uma cena no filme Contatos Imediatos Terceiro Grau que mostra isso quando o garoto acorda e ele começa a seguir a luz desce a escada, ele vai pro térreo da casa, a luz começa a seguir, ele começa a seguir a luz e assim vai. É exatamente aquilo, tá? Que está no filme. E quando essa luz para no chão, eu resolvo subir na luz, vamos dizer, pisar nela. E assim que eu piso na luz, a irmã, essa clarividente, ela dá um grito lá do quarto, fala assim: Nossa, Marco, abriu como se fosse um cone de luz em cima de você, ou seja, ela estava vendo o que eu não via e ninguém via, porque eu só via aquela luz no chão. Ela viu um cone de luz se abrir do teto, do nada, sobre mim, e viu cair sobre mim, dentro daquele cone, uma chuva de como se fosse purpurina é, roxa, né? Lilás, que me banhou todinho e tal. Eu não via nada. As outras irmãs, pelo que até onde eu sei, não viram também. Mas ela estava vendo aquilo acontecer. Depois disso, aquela luz sumiu e um pouco depois, a Sandra, que era minha namorada, resolveu ir até a sala e nós levamos ela até a sala, ela sentou e eu estava com um gravador de repórter, né? Naquela época, isso é o ano de 1979. Eu usava muito no meu trabalho de pesquisa, de entrevista, um gravador de repórter. Era um gravador bem legal da Sony, que o pai de um amigo meu havia trazido dos Estados Unidos. E eu tinha aquele gravador, né? Era muito interessante. E muito moderno para a época. Gravador que eu digo de fita cassete, tá? Coloca a fita dentro, fecha, grava e tal. E eu estava com aquele gravador e ela começou a falar uma língua muito esquisita. Eu perguntei para ela, o que que é isso que está falando? Não, eles estão aqui em cima, eles estão aqui em cima e estão falando comigo. Eu falei, você pode traduzir? Ela falou, acho que posso. Pergunta se eu posso gravar. Aí ela falou alguma coisa lá que eu não consigo reproduzir para vocês, que é muito enrolado, muito esquisito. E veio a resposta, segundo ela podia gravar. E eu liguei a gravação do gravador e comecei a gravar aquilo. E foi um diálogo, né? Eu perguntava coisas para eles, segundo ela, e ela me traduzia, ela virou uma intérprete, né? E ela falava com eles, falava comigo, falava com uma irmã, falava com a mãe perguntava uma coisa, ela perguntava, respondia. E ficamos ali um bom tempo, eu sei que gravei boa parte daquele lado da fita, né? Uma boa parte, muita coisa. E ali também veio algo que me deu vontade de escrever, que eu vou mostrar para vocês, de desenhar, melhor dizendo, porque são símbolos, e eu tenho esse papel guardado até hoje. Aquilo me veio, me tomou a vontade. Eu peguei um pedaço de papel que eles tinham lá com a caneta e fiz. Gravei o que tinha que gravar e ela falou por último assim: Bom, agora eles vão embora. Algo parecido, tá, gente? Não dá para reproduzir exatamente toda aquela noite, é impossível. Agora eles vão embora, mas eles estão aqui em cima. Eu falei, mas eles estão aqui em cima como assim? Aí ela falou, a nave deles, enfim, está aqui em cima. Eu falei, a gente pode ver? Ela falou, eles estão aqui em cima. Aí nós fomos de volta até a janela do quarto. Eu desliguei o gravador e eu vi
Eu não sei se as outras meninas viram, se a dona saudosa, a dona Francisca, chegou a ver, não me lembro do comentário. A Sandra estava vendo, segundo ela, e eu vi, tá? Era um dia muito nublado, novamente, isso me persegue. Era um dia muito nublado, com teto baixo, mas muito carregado. E eu vi no meio das nuvens como se fosse um lápis apontado dos dois lados, só que parecia um cristal. Era bem comprido e ele girava no próprio eixo e emitia luzes. Era muito bonito. Aquela era uma nave que eu nunca tinha visto, nunca nem imaginei em poder ver algo daquela natureza, daquela forma. E acabamos de ver aquele fenômeno, a nave sumiu, apagou, desapareceu. E eu falei, gente, agora eu acho que a Sandra precisa dormir, descansar. A mãe dela concordou, né, a Francisca. Vocês precisam descansar. Ainda fiquei um pouquinho lá, tal, para baixar a poeira. Achei que elas estariam com medo, né, de tudo que estava acontecendo ali aquele dia. Inclusive eu não me lembro quem, tinha, naquele momento em que a Sandra estava no quarto ainda, um detalhe que eu esqueci de mencionar aqui para vocês, vou mencionar agora. Uma das irmãs, ou foi a própria Sandra, ou foi uma das irmãs, eu não me lembro, tá? Que incorporou um preto velho, se não me falha a memória, era um preto velho. E eu fui conversar com ele, em particular, ali no canto, né? E aí eu perguntei sobre esses seres, ele chamou de tripas. Falou, essas tripas, ah, sim, que passam aqui, não sei o quê. Como se ele tivesse conhecimento daquilo que estava acontecendo. Eu não me lembro exatamente quem é que estava naquele momento incorporada, qual das irmãs, ou se era a própria Sandra. Bom, mas isso é só um detalhe, no meio dessa noite incrível, né? Isso durou um bom tempo, isso foi de, sei lá, 9 horas, porque eu cheguei 8 e pouca lá, até a Sandra acordar demorou mais de meia hora e tal. Eu já não estava nem contando mais que ela acordasse, eu já estava com a intenção de ir embora para deixá-la descansar e ir para casa. Voltaria no dia seguinte para saber como é que ela estava. Tá? Mas, enfim, então tudo isso aconteceu. Eu escutei muitas coisas eu perguntei, muitas coisas eu não lembro, porque faz muito tempo isso. Isso foi num final de semana, em 1979, né, como eu falei para vocês. Então eu não lembro em detalhes. E assim, saí de lá, para mim, que não esperava esse tipo de coisa, com aquela gravação, de posse daquela gravação, daquele idioma, daquela coisa estranhíssima, tudo gravado, traduzindo, todas as perguntas, tudo que a mãe dela perguntava e ela falava com os seres e eles respondiam, e que eu perguntei muitas coisas, e que eles responderam através dela, ela traduzindo, e as irmãs, enfim. Saí de lá com aquela fita meio chocado. Já eram meia-noite e tal. Eu confesso que não havia ninguém na minha casa, né? Meus pais, como eu disse, estavam viajando. E eu fiquei realmente com medo. Eu estava muito assustado, muito como se tivesse traumatizado com aquilo que eu tinha presenciado, que tinha acontecido, que eu tinha conseguido gravar e tal. E eu saí pela rua e eu não queria voltar para casa. Como eu não tinha como incomodar ninguém naquele horário, meus amigos, alguns que moravam em edifícios no mesmo bairro, próximo, e eu não tinha como incomodar, o que que eu fiz? Eu comecei a entrar em todos os bares que estavam abertos, bares e botecos, que ficavam abertos naquele horário. E ali, mesmo sem conhecer ninguém, eu pedi uma água, um refrigerante, alguma coisa, e ficava bebendo devagar para o tempo passar. A minha intenção era que o dia clareasse, amanhecesse para eu ir para casa. Eu não queria ir para casa, estava com medo de ir para casa e que eu sozinho lá
algo acontecesse e eu não estava disposto a isso. E assim eu fiz, né? Esse plano eu coloquei à frente e conforme um bar fechava, eu andava, procurava outro ali pela vizinhança, pela redondeza e entrava, pedia mais uma água ou um refrigerante e ficava fazendo hora ali, o pessoal batendo papo, fumando, contando piada. Pessoal de fim de noite, né? E assim eu fiz até umas 4 e pouca da manhã. 4 e pouca da manhã não tinha mais bar para ir, já tinha rodado o bairro, todos já tinham fechado. Eu lembrei de um amigo que morava numa rua próxima, e eu falei, não tem jeito. E é bem capaz dele estar acordado, ou dele. Enfim, como ele morava sozinho, não tinha família para eu perturbar, né? A não ser ele próprio. Eu falei, eu vou lá, não tem jeito. E fui. Fui lá, toquei a campainha, bati. Demorou um pouco, ele, sonolento, levantou. Ô, Cabral, tudo bom? O que que houve? Eu falei, cara, eu posso entrar um pouquinho? Desculpa eu estar te acordando. Desculpa eu estar aqui essa hora, te perturbando. Me aconteceram algumas coisas muito estranhas e eu até te conto mais tarde, mas agora eu preferia não falar no assunto. Você se incomoda? Ele falou, não, cara, entra aí. Tem um sofá aí, você pode descansar. Eu falei, não, só quero ficar até o dia amanhecer, depois eu vou embora, não vou te perturbar. E perguntei assim para ele, você tem alguma coisa para beber? Ele falou, tem, você quer um suco, quer uma água, um refri? Eu falei, não, quero bebida mesmo, alcoólica. Ele falou, olha, eu tenho aqui uma vodka que eu ganhei, uma vodka importada, boa, era uma garrafa pequena. Acho que tinha 600 ml, eu acho, 1 litro, acho que não chegava a 1 litro, não me lembro. E é muito boa, tal, se você quiser, pode ficar à vontade, não tem problema. Eu falei, depois eu reponho essa garrafa para você. Não, não se preocupe, não, mas eu faço questão. Qualquer coisa eu reponho essa garrafa para você. Tá bom? Quer mais alguma coisa? Eu falei, não, pegar um copo d'água aqui e tal. E eu tomei aquela garrafa de vodka, toda. Assim, num espaço de tempo bem curto. E eu não sou um cara de beber, nunca fui. Socialmente, se eu estou num restaurante, pode ser que eu tome um chopp, ou uma taça de vinho. É isso que eu não bebo em casa, não bebo, é raro. Não sou de bebida. Nunca fui, nunca tive esse viés para bebida alcoólica. Mas naquele momento, eu sentia que eu tinha que me apagar, de alguma forma. E a vodka caiu muito bem, porque eu apaguei, né? Obviamente dormi. A única coisa boa disso tudo é que no dia seguinte, ou seja, no mesmo dia, para falar a verdade, para ser exato, no mesmo dia, quando eu acordei 2 horas depois, que o dia já tinha amanhecido, eu não tinha ressaca, porque vodka normalmente, até onde eu sei, perguntei depois, porque eu não senti ressaca nenhuma, não fiquei com mal-estar nenhum. Depois, claro, eu repus essa vodka para ele, como eu havia prometido. Eu levantei e falei, ó, mais tarde a gente conversa, eu te conto o que aconteceu. Aí sim, de dia, com movimento de rua e tal. Ele saiu para trabalhar, eu saí junto com ele. Fui para minha casa, que era próxima, era uma rua bem próxima ali. E fui para minha casa. Obviamente não tinha ninguém, como eu falei. Fui dormir, descansei. Aí depois fui lá para Sandra, né? Para saber como é que estava tudo, né? E de repente até contar o que havia acontecido comigo, como é que eu havia ficado, né? O estado que eu havia ficado. E foi isso. Foi uma noite que me mexeu muito comigo. Toda vez que eu lembro, relembro detalhes, eu sinto algo revivendo, sabe? É uma coisa que ficou na memória mesmo, inclusive sensorial. Eu tenho a mesma sensação, a mesma coisa. A única coisa lamentável disso tudo, não houve nada de ruim para elas, nem para mim. A única coisa lamentável disso tudo é que um tempinho depois, um tempo, não sei quantos dias, se foi uma semana, 15 dias, não me lembro, tá?
eu recebo um telefonema da dona Francisca, a mãe das meninas, né, da Sandra, e ela fala para mim assim: Marco, você tá com aquela fita que você gravou? Eu falei: tô. Você me emprestaria e tal? Eu falei: claro, dona Francisca, pode. Eu não tinha cópia da fita, ok? Naquela época não era como hoje, que você copia no computador e faz diversas cópias, enfim. Então eu não tinha como copiar, eu não tinha dois gravadores para ligar um para o outro e um no outro e passar de uma fita para outra gravação. Eu não tinha. Então eu levei a fita para ela, ela marcou comigo na esquina da casa do edifício, né? Que é a minha rua fazia esquina com a rua dela, então nós marcamos ali. E no horário marcado eu fui e levei a fita que ela queria. Quando eu cheguei perto, ela falou: você tá com a fita, Marco? Eu falei: tô, claro. Vamos aqui, entreguei para ela a fita. Ela pegou, tirou a fita da caixa e arrebentou a fita toda. Puxou toda a fita, estourou, arrebentou. Não tinha como nem tentar consertar mais daquela. Eu fiquei completamente sem ação. Ela falou: eu não quero que isso caia na mão de ninguém. Eu não quero permitir que isso caia. Ninguém pode saber disso da minha filha. Ninguém não sei o que, eu não confio, e não sei o que lá. Falou um monte de coisa. Ela estava muito alterada, eu não sei porquê. Não fiquei sabendo, mas ela fez. E eu perdi a fita por causa disso. E hoje eu não tenho essa gravação para mostrar para vocês e para mim mesmo, que seria maravilhoso. Com as perguntas que fizemos, com as respostas que obtivemos através da Sandra. Né? Eu não tenho essa fita. Senão eu já teria digitalizado ela. Assim como eu fiz com outras, e a própria hipnose do, do Helder, né? Que eu falei para vocês, que ele me presenteou a cópia daquela fita e eu digitalizei, senão haveria perdido por aí. Eu não tenho a cópia. Eu não tenho nada para mostrar para vocês. Tempos depois, vamos saltar aqui um pouco. Um ano, 2 anos depois, não me lembro. Não me lembro quanto tempo. Já não namorava mais com a Sandra, mas era amigo deles. E eu encontrando com a dona Francisca, ela me veio pedir desculpa pelo que ela tinha feito. Que ela falou que não sabia, porque ela estava nervosa, ela estava. E eu entendi o lado dela perfeitamente como mãe. Ela já vinha passando por muitos problemas, por muitos, né? Com a Sandra especificamente, né? Ela vinha passando por muitos problemas que não se resolviam. Então eu entendi, mas a perda foi irreparável, né? Porque hoje eu acho que a gente teria algo muito interessante para mostrar para todo mundo, né? E infelizmente eu tenho essa frustração de não ter. Mas eu entendo perfeitamente a atitude dela, apesar de não concordar, mas entendo. Né? A dona Francisca já é falecida. E é isso, gente. E me lembro que logo depois disso se apresentou através de canalização, através da Sandra, um ser feminino que se denominava com o nome de Snuka. Que depois até fizeram um retratinho falado dela, tá? Um desenho bem simples que eu vou mostrar aqui para vocês. De como ela teria sido na época que ela tinha corpo físico e que ela viveu aqui nesse planeta, segundo ela, nos Andes, Peru. Foi a passagem dela aqui por esse planeta, né, nosso. E um belo dia estávamos todos nós, eu, Sandra, as irmãs, o Jorge, que daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre ele, e estávamos na casa dela. Quando de repente ela canaliza a Snuka e a gente começa a conversar. E a Snuka, e alguém pede, eu não sei se foi eu mesmo que pedi, ou se foi o Jorge ou alguém de lá. Queria ver a nave da Snuka, porque ela se dizia uma extraplanetária, né? E ela pediu para todo mundo ir para a janela que dava de frente para a Praia do Flamengo, tá? Um lugar alto, se não me engano, 10º andar, se não me engano.
e dava para a Praia do Flamengo. E nós vimos uma nave, essa luz, essa nave, parada, né, na direção da janela, um pouco distante, claro, mas alta. E a gente começou assim a falar através, novamente, da Sandra, que estava canalizando a Snuka. Então começamos assim, eu posso pedir algumas coisas? A Snuka fala, pode. Então tá. Então eu quero que a nave vá para a direita, ela ia para a direita. Quero que ela vá para a esquerda, a nave ia para a esquerda. Quero que ela suba um pouco, a nave, a gente ficava olhando pela janela, a nave subia um pouco. Eu quero que ela mude de cor, ela mudava de cor. Estava verde, passava para amarelo, depois para azul. E no final desse teste, dessa brincadeira, dessa curiosidade toda, eu fiz uma pergunta. Eu me lembro que eu fiz uma pergunta para a Snuka e eu tive uma resposta surpreendente, principalmente naquela época. Hoje eu já não teria problema de entender, pelo menos tentar entender a resposta dela, mas naquela época foi algo estranho para mim e para todos. Eu perguntei para a Snuka, Snuka, você está na nave, canalizando aqui na Sandra? E onde ela me respondeu o seguinte: não, eu sou a própria nave. E aquilo me deu um. Como assim? Ela é a própria nave. Quer dizer que ela é a nave moldada em nave. Ela é uma energia, ela é uma consciência, ela é uma. E aquilo ficou na minha cabeça. Claro que tempos depois isso foi discutido, conversado, quando a ufologia começou a dar outros passos, né? Porque até ali era uma ufologia muito física, né? Totalmente física, muito foto, filme, análise, entrevista com o contatado ou com quem teve a visão da nave, ou quem interagiu, ou a nave onde pousou, se tinha marca, se não tinha, coisas assim bem mais palpáveis, né? Mas quando ela falou que ela era a própria nave, foi uma coisa meio estranha. Foram coisas que eu estou contando aqui para você que mexeram com o meu interior, alteraram paradigmas dentro de mim. E eu acho que isso tudo está. Hoje, a minha conclusão é que tudo isso que eu passo está totalmente escrito, entre aspas. Está roteirizado, entende? Que isso já veio num planejamento para a minha vida. Assim como para outras pessoas. Estou falando de mim porque estou contando a minha história. Então aquilo já veio roteirizado. Eu tenho certeza que isso tudo já foi muito bem calculado, muito bem planejado, muito bem roteirizado, tá tudo pronto para que fosse dessa forma. É, naquele mesmo ano, agora vamos mudar um pouquinho. Naquele mesmo ano eu conheci uma pessoa fantástica que entrou para minha vida, assim, que foi um camarada chamado Jorge, Jorge Luiz. Jorge Luiz estudava no mesmo colégio que eu, só que o Jorge estudava na turma da noite e eu estudava de manhã cedo. Que tínhamos um professor em comum, o nosso professor, de nome também Jorge, que era inclusive da equipe de biologia do Museu Nacional, aqui da Quinta da Boa Vista, aquele que infelizmente pegou fogo, vocês todos devem estar sabendo, né, alguns anos atrás, e que está sendo reformado. Então, o Jorge, nosso professor, ele era meu professor de biologia, mas também do Jorge Luiz, que acabou virando meu amigo. E o Jorge, professor, já era meu amigo. Ele falou um dia para mim, assim, no intervalo da aula: rapaz, eu tenho que te apresentar alguém que gosta do mesmo assunto que você, assim como eu também gosto. É um aluno meu do turno da noite, o nome dele é Jorge, também é meu xará. E eu quero apresentar ele para você, eu acho que vai ser interessante. E foi o que ele fez. Nos apresentou um determinado dia e começou uma amizade que durou até o final da vida do Jorge. Infelizmente, sinto falta demais. Sinto falta do professor Jorge, que eu não sei por onde anda, a vida da gente pega rumos diferentes e a gente se perde. Sinto falta do Jorge, meu amigo, que faleceu no carnaval do ano 2000, assim como sinto falta do Helder, né?
que faleceu um dia depois do Ayrton Senna, em 1994. Então, depois eu vou continuar, falar um pouco mais do Jorge e das nossas aventuras também, porque o Jorge entrou para o circuito de uma maneira muito importante, muito específica na minha vida e na vida do Helder. E eu vou contar isso para vocês depois e mostrar muitas coisas, ok? Bom, agradeço a mais esse episódio de número 7. Agradeço a presença de vocês. Vou pedir novamente para que vocês se inscrevam, por favor, no canal. Toquem o sininho, ativem ele para receber os novos episódios que vão vir e outras coisas. Por favor, dê aquele like se vocês gostaram. Comente aqui embaixo nos comentários que eu respondo todo mundo. E compartilhem, né, esse episódio com seus amigos, com seus grupos, por favor, que isso é muito importante para que a gente possa alcançar muitas pessoas e eu possa melhorar cada vez mais o trabalho aqui do canal, que é um canal simples, tá bom? Agradeço mais uma vez e até o episódio número 8, semana que vem. Obrigado.